GP de Miami teve a volta de Max Verstappen, carro da Red Bull recuperado. E o motor V8 vai voltar mesmo? E a possibilidade do retorno do Bahrein e da Arábia Saudita ainda em 2026? E essa história aí de Oscar Piastri mudando de equipe, hein? Seja bem-vindo ao Boteco F1 Podcast, o meu nome é Sérgio Civerli, não é dia de corrida, mas a gente tá aqui no YouTube Music, também no Spotify, para conversar sobre as situações que estão rolando nos bastidores da categoria, enquanto a Fórmula 1 não volta. E para conversar comigo, sempre convidados de alto nível, tipo Cássio Cortes, tudo bem? Muito bem, tudo bem. Aliás, Sérgio, obrigado pelo convite. Lembrando, né, chama Boteco F1, porque aqui, na verdade, é vodka. Não, a gente não tá fala numa isso não. conversa de mesa de bar aqui. O YouTube não gosta. Rodrigo França, tudo bem? Direto de Miami, né? Exatamente, já fiz a escala aqui direto pro estúdio do podcast. Legal estar aqui com você, Sérgio. Cássio também de várias conversas e papos animados sobre Fórmula 1, então acho que a gente vai ter essa hora aí bem divertida para falar de vários assuntos, né? Vamos tentar trazer o máximo possível dos bastidores lá da Fórmula 1. Boteco F1 Podcast de hoje é um oferecimento do Banco BV. Seguinte, muita gente olha para o carro só como meio de transporte, mas a real é que ele também pode ajudar a tirar vários planos do papel. E é exatamente essa ideia do feirão empréstimo com garantia de veículo BV. Funciona assim, você usa o seu carro como garantia, consegue crédito e continua com o veículo na garagem. E o melhor é que durante o feirão, o Banco BV está com condições especiais para a contratação. Então, se você está pensando em reformar a casa, investir nos estudos, começar um negócio, fazer aquela viagem planejada há tempos, esse pode ser um ótimo momento para entender como funciona. E olha só as condições do feirão empréstimo com garantia de veículo BV. Você pode receber até 120% do valor do veículo com liberdade para usar o crédito como quiser, além de contar com taxas menores do que outras modalidades de crédito, como o empréstimo pessoal. Também tem pagamento em até 72 vezes, com parcelas fixas até o final do contrato. E ainda até R$1.000 em benefícios na conta BV. E tem um detalhe importante, essas condições especiais vão só até 31 de maio. Então já sabe, com grana extra, o jogo vira. Para saber mais sobre o feirão empréstimo com garantia veículo BV, consultar o regulamento e conferir todas as condições, só acessar o site ou o app do Banco BV. E muito obrigado ao Banco BV pelo apoio no episódio de hoje do Boteco F1 Podcast. Pegou muita chuva lá? Cara, eu peguei bastante para chegar no autódromo, né? Porque, como a gente, né, brasileiro, eu cubro a Fórmula 2, e aí realmente foi muito intenso no começo do dia, né? Lá no domingo. Eu acordei com a chuva, na verdade, né? Eu até fiz um vídeo no Instagram lá que mostrava que já estava bem forte. Mas aí ela veio muito forte para da F2, né? F2 já deu, né? Os pilotos correndo com pneu slick, inclusive, e aí depois não peguei mais tanta chuva, um pouquinho na saída para ir embora, mas foi bom, né? Eu acho que de qualquer maneira foi bom a Fórmula 1 ter antecipado, porque realmente a previsão indicava tempestade, parece que até na região do aeroporto, em alguns lugares lá, caiu chuva forte mesmo. Desculpa, eu tomei um susto, você falou pegou, eu ia dizer, pegou muita gente. Eu ia te perguntar se as festas em Miami são diferentes em relação ao calendário, tem uma vida noturna mais ativa. No passado em Austin, que eu tava, me chamou a atenção, assim, que teve muita coisa à noite, que era uma coisa que não era tão comum na Fórmula 1 europeia, por exemplo, não rola tanto, né? Eu te falo que a Fórmula 1 em Miami, ela tá cada vez mais querendo rivalizar com o Mônaco. Acho que tá claro isso. Assim, é a Mônaco da coisa. Você pode gostar ou não gostar, a Marina é fake ou não é, mas a questão é que eles querem realmente colocar o lifestyle... É uma pá de celebridade. Exatamente. Né? Que eu fiz o grid, né, em Miami. Eu vou te falar que foi o grid mais cheio que eu já participei da Fórmula 1. E olha que assim, já fui em grids em várias corridas. Monza é um grid super cheio, Mônaco também. O próprio GP de São Paulo tem um grid... Mas assim... Miami e Las Vegas. Então, assim, por quê? Porque eles aproximam, com a proximidade dos Estados Unidos, óbvio, eles estão lá, então chamam celebridade, jogador de futebol, tenista e tal, e tudo isso faz com que
Isso aí, empresas começam a fazer, então levam convidados. Então, assim, o que você vai fazer com esse cara à noite? Não é assim, ó, vamos pedir um iFood e você dorme no seu quarto, né? Então você tem que entreter esse cara. E obviamente, Miami já tem uma vida noturna muito forte, conhecida mundialmente. Então, sim, tem isso. Tanto que os pilotos ficam mais hospedados em South Beach, Miami Beach, justamente, que é um pouco longe até do Hard Rock Stadium, mas que eu acho que é justamente pra galera que quer sair à noite, quer complementar, mais ou menos como eu falei, parecido com o GP de Mônaco, mas sem a tradição, obviamente. Tinha o Messi, tinha o pai do Chris também tava lá. Se você sempre. pegar, tava o Soares também, né? Soares eu vi também. Muita gente, o que é interessante de Miami, Rafa né? Nadal. Vem muita gente do esporte, da música, do cinema, é bem diverso. Porque Las Vegas tem todo um glamour, etc e tal. Não tem muita gente que mora em Las Vegas. E é longe, né? É chato de você ir, né? Só de Los Angeles, isso, 4 horinhas de carro, ninguém vai de carro, né? Uma horinha de avião de Los Angeles, mas é que a Flórida ali já tem muita gente que tá ali, né? Muita celebridade que é baseado ali, então fica muito mais fácil você convencer o cara. Quer ver uma coisa também, é muito comum às vezes, né? Eu por ser brasileiro, o pessoal, né, acaba falando, você conhece você lá, tá cobrindo Fórmula 1. Cara, nesse voo de Miami, assim, as 5 fileiras que estavam do meu lado, todo mundo tava no GP, e assim... começamos aí, peguei aqueles voos diurnos, sabe, todo mundo conversando, a gente ficou numa resenha ali, e eu pensei, falei, cara, não pegava um voo com tanta gente do Brasil vindo porque tava na corrida, e imagina, isso vezes todos os países do mundo, né, então virou um GP mesmo... global. The place to be, né, eu acho que, você vê, em Miami a Audi estreou os Hot Laps, você vê que assim, você pedia... entrevista com o piloto, todos estavam lotados porque todo mundo tinha compromisso. É um GP que virou muito compromissado para todo mundo. Isso porque o GTA 6 não saiu ainda, hein? Imagina quando o GTA 6 sair. Você sabe que isso é uma coisa que, trocando ideia com o França, por exemplo, a minha próxima cobertura em loco já fechada é Azerbaijão. Porque é isso, Miami é muito legal, todo mundo quer saber o que você tá mostrando lá de bastidor e tudo mais, mas na hora de conversar com os pilotos é muito difícil, né? Então você ir para uma China, para um Japão, para as etapas que vai menos, você acaba tendo mais acesso. Eu ia falar exatamente isso. Você vai em Baku, é o oposto. Os pilotos ficam no hotel. O hotel que eles ficam já é o da coletiva de imprensa, já é o acesso do box. Então, é um GP que tá todo mundo mais caseiro. Então, assim, como você fala, os europeus já vão poucos, o pessoal dos Estados Unidos e Brasil tem que viajar 2 voos para chegar lá. Então, e acho que Miami tem essa centralidade também, né? Embora os europeus não gostem da corrida de Miami. Isso você vê que os jornalistas europeus, eles acham aquilo lá um exagero. É muito papagaiada? Eles pensam assim? Eu acho assim, eu sinceramente eu falo isso. Toda vez que eu pego, tem uma teoria seguinte, toda vez que eu pego muito trânsito para entrar no autódromo, eu obviamente fico frustrado, eu tipo, queria chegar cedo, tá aqui lotado, assim. O segundo pensamento meu é assim, cara, se tá trânsito, se tá tão cheio aqui, se tem tanta gente querendo vir, é porque eu tenho um emprego graças a essas pessoas. E se tá tão cheio, então isso é bom pros meus negócios. Então é a mesma coisa a Fórmula 1, cara, vocês têm uma corrida em Miami com tanto, né, negócios explodindo, tudo. Então assim, cara, eu sou jornalista europeu, tá bom, é chato pra eles virem pra cá, mas a gente também tem que ir lá 12, 13 vezes por ano, entendeu? Então eu não vejo dessa forma, eu acho que assim, cara, é que eu falei, eu acho que o GP o calendário tem 24 corridas. É como o Cássio falou, então tem uma em Baku, que é totalmente diferente da corrida em Miami, que é diferente da corrida em Interlagos, entendeu? Então acho que cada um tem a sua imprensa inglesa tradicional torce... Chata demais. Quando a Liberty Nossa. Media é muito Estados Unidos, muito Super Bowl, muita festa, muito show e menos pureza do produto da pista, eles se doem um pouco. E Miami acho que é o maior exemplo disso. Ó, e a corrida boa, né? Uma boa Gostei. corrida, com entretenimento, tanto na sprint, na classificação também, o final ali do Q3 foi interessante, parecia que o Verstappen ia conseguir fazer uma mágica, acabou não acontecendo. Vamos começar já falando do Verstappen, porque assim... Desculpa só te interromper, só pra não perder esse gancho. Eu postei o story quando terminou. Pra mim, o saldo dessa corrida, eu imaginei o Stefano Domenicali fazendo assim, ó. Foi um baita espetáculo e as alterações... É óbvio que Miami já ia ser uma pista melhor na questão da energia. Mas, cara, funcionou assim perfeitamente, né? Não teve... Se a gente não soubesse todo o contexto, a gente sabendo todo o contexto, tinha 2, 3 momentos, você vê, tá, beleza, aqui foi um pouco de ioiô e tal. Mas digamos que a gente não soubesse, pro olho nu do cara que... O cara ficou 2 anos congelado, e aí viu essa corrida. Não, uma corrida normal de Fórmula 1, né? Não aconteceu nada de atípico. E foi pouco, né? Teve 1 ou 2 vezes que rolou um ioiô. E o fim da reta ali vinha de 330 pra 310, vai. Teve o ioiô, acho que algumas coisas assim... Não é a Fórmula 1 que a gente, né? Provavelmente quem tá vendo a gente aqui é o cara mais purista, agora quer o V8, quer não sei o quê.
Então tudo bem. Só que a gente tem que entender assim, precisa do espetáculo, precisa de montadoras e tal. O Stefano Domenicali, eu tava no momento que ele deu essa entrevista. Ele falou... Ele tava gargalhando, não? Não, então, ele não estava desse jeito, eu pós-corrida não. Mas ele falou uma coisa que, cara, é verdade. Você pega a Fórmula 1 nos anos 80, da época do Senna, Piquet, do Prost, tinha gerenciamento. Você tinha que gerenciar o pneu, você tinha que gerenciar combustível. Então, na corrida, aliás, no qualius, era todo mundo, pneu, classificação, motor de classificação, era o mais rápido, beleza. Na corrida não era mais rápido, tanto que, assim, senão o Senna ia ter ganhado 20 corridas, 16 corridas do ano. O Prost conseguia ganhar do Senna justamente administrando o pneu, fazendo um setup que poupasse o carro. Não era tudo dos 85, o carro não chegava. Exatamente. 86 foi um ano que muita gente abandonou por não ter combustível. Né? E até não precisa nem puxar tanto, mas pega os anos recentes, a Pirelli criou um pneu que degrada, então justamente para você ter dificuldade de administração. Então, assim, é normal os pilotos não estarem o tempo inteiro acelerando. Isso é do jogo. O que é chato é você ficar isso dentro da mesma volta, que eu acho que é isso que a Fórmula 1 está tentando consertar. E em Miami, como o Cássio falou, é uma pista né, não é tão exigente de energia, né? Ela tem muita freada, então você consegue recuperar muita energia. Então vamos ver como vai ser no Canadá. Mas eu acho que assim, vai ser caso a caso e infelizmente o grande ajuste que vai poder ter é do ano que vem pra frente. Quer ver uma coisa? Acho que uns 70% do ioiô que a gente viu até agora é pelo fato da Ferrari não ter o carro mais rápido pra ganhar a corrida e pular na frente na largada. Sim. Se tu tirar a anomalia do turbo pequeno da Ferrari, 70% do ioiô some. E outra coisa, Cássio, por exemplo, corrida na chuva, a gente não gosta? Eu até, como piloto de kart, adoro corrida na chuva. Não tem um efeito ioiô também? Você tipo vai lá, você vai contornando um traçado um pouco mais aberto, o cara vai fechado. Aí você dá o X nele e vai... A gente acha isso o máximo. Pega aquela disputa do Massa com o Kubica. Legal pra caramba. São traçados diferentes. Então assim, lá dentro é o piloto que tá apertando o botão, sabe? Eu acho que também quando os caras falam, é Mario Kart, não é que aparece um cogumelo e o cara passa na pista e pega, entendeu? É o piloto que tá decidindo que hora que ele vai apertar. Tem só uma coisa que é inédito e que é um problema grave, assim, que a Fórmula 1 começou a diminuir, mas que só vai, de fato, conseguir endereçar a partir do ano que vem e tudo mais, que é o seguinte, não pode, em hipótese alguma, o cara... Falando pelo princípio do que é o automobilismo da Fórmula 1. O cara que consegue carregar 7 por hora a mais na curva alta antes de uma reta, porque ele é mais piloto, aí chega na reta, digamos que eu carreguei 7% a mais que você. Aí você na reta me passa porque eu gastei mais energia na curva e aí você tem mais energia do que eu na reta. O principal por causa de algoritmo, mas né? Essa é a questão. Isso, algoritmo. E outra, mas tudo bem. Eu acho que na classificação isso é insuportável. Agora, na corrida, e se eu também... Não tem isso. Quando você vai ultrapassar um cara, você não dá uma tirada de pé pra preparar outra curva, você tá mais lento ali para sair mais forte. Então assim, eu acho que se os pilotos entenderem que isso agora é papel deles, legal. Mas claro, quanto mais a gente voltar, acho que a Fórmula 1 inteira entendeu que assim, o 50-50, motor elétrico, 50% de combustão, né? Foi demais. Sabe a dose? Você fala, cara, você foi no médico, ele te receitou um remédio, errou na dose. Só fazer um parênteses. Não é o problema 50-50. O problema onde a Fórmula 1 se pintou num canto que ela não conseguiu sair foi o seguinte, é aquela história, né? Como é que surgiu o elefante? Foi criado um comitê para aperfeiçoar o cachorro. Então um disse, cara, seria legal se o cachorro ouvisse melhor. Aí aumentaram a orelha. Ih, agora a orelha tá muito grande, aumenta o nariz. Ah não, mas agora ele tem um nariz, aumenta a cabeça. E aí terminou o elefante. 50-50 tá tudo bem. Só que você vai precisar de 100 quilos a mais de bateria no carro. Quando falaram, não, um cara falou, quero 50-50. As montadoras para vir, o grupo Volkswagen tem que ser 50-50. E outra parte ali, a parte mais voltada ao esporte. Não, os carros estão muito grandes, muito pesados. Precisam diminuir o carro e diminuir o peso. Aí não dá, né? Aí como se diz lá no sul, Porto Alegre não cabe dentro de Bagé. Então, não dá agora, mas eles vão chegar nessa tecnologia. Só que o problema é que agora a gente tá... Mas eu digo assim, 50-50 com 100 quilos de bateria a mais, o carro com 900 quilos tava entregue. Mas eles não queriam isso. Exato. Tanto que esse regulamento... É a mesma coisa assim, mano, eu quero ser um cara muito magro e muito forte. Não vai dar, entendeu? São duas coisas... Lá em 23 o pessoal já chamava esse regulamento de meio Frankenstein. Né? Porque parecia que todo mundo tava querendo colocar um negocinho e o carro tava ficando esquisito. Tanto que demorou um tempo pra gente entender como seria o carro, né? Ou seja, todos os pilotos, eu tô nas coletivas, a maioria desde 2023, eu faço 14 coisas no ano, a maioria das perguntas que eram sobre regulamento 26, todos os pilotos avisavam isso. Você ia lá na coletiva do André Stella e falou, a gente tá preocupado. Então assim, não foi por falta de aviso, entendeu? Todos os pilotos, quando guiaram a primeira vez no simulador esse regulamento, saíram falando, vai dar ruim. E assim, e na cabeça desse cara, será que o simulador
simulador que não tá bem, ou tipo... Aí a gente fala, mas por quê? Eles falaram, não, você tem que tirar o pé na reta, eles falaram isso. Eu falei, pé na reta? Tira Dá o um pé na shift no reta? meio da reta, se falava muito. eles- Não, fazer curva em primeira marcha. Aí a gente falou assim, não, mas como assim? Tipo, entendeu? Então, assim, mas voltando, né? Eu acho que, tanto que até esses ajustes que a FIA fez antes de Miami, todos os pilotos, que a maioria que eu ouvi, falaram que estão na direção certa, mas assim, não fizeram nem cócegas no problema, digamos assim. Mas eu acho que pelo menos sinal que a FIA tá entendendo, que fala, cara, entendemos que vocês estão com sede. Você me deu isso aqui de água só, um golinho. Ajuda? Ajuda, mas não vai matar a sede. Então eu acho que esse regulamento tá caminhando, né? Acho que se eles conseguiram fazer esse ajuste, de repente, eu acho que provavelmente vem coisa ali na pausa de verão, né? Do verão europeu. Então, que daí eles têm um mês para trabalhar no carro. Acho que pode ser que tenha mais coisa. Até lá vai ser essa coisa pista a pista. Canadá, como é que vai ser? Eu perguntei pros caras, e aí, Canadá? Todos eles falam, cara, não sabemos. O André Stella, depois da coletiva, falou, e aí, McLaren vai estar na frente da Mercedes no Canadá? Não sei. Isso sabe? Eles não sabem mesmo. Isso é um outro aspecto. O Canadá, já te digo, do hairpin até a curva 1, só com aquela chiqueninha no meio, vai ter um clipping Alguém gigante. vai ter um perder. clipping gigante. Mas eu acho que até nem sei se está na pauta, mas essa Fórmula 1 de 2026, ela é um animal completamente novo. Justamente porque você falou, é algoritmo, é software, todas as equipes e pilotos ainda aprendendo esse negócio, e tu nunca vai aprender tudo, porque a cada pista é um novo aprendizado. Fato é que, por exemplo, quem viu as duas primeiras coisas do ano, não, o ano é da Mercedes, porque a McLaren tá lá atrás, a Red Bull tá lá atrás. Chegou Miami, cara, o Max quase pole, a McLaren ganha sprint. A gente nunca teve isso, assim, de... o cara que tá 1,5 segundos atrás, duas equipes que estão 1,5 segundos atrás, chega 3 corridas, depois tá pau a pau. Vai oscilar muito, né? Quer ver uma coisa? Você quer fazer uma aposta que tá pagando muito? Cara, Norris campeão. Sim, não é um absurdo. Se você olhar numericamente, não. O cara não ganhou nenhuma corrida, ele tá quase 50 pontos atrás, nenhuma chance. Mas a gente não sabe como é que vai ser, a McLaren andou se desenvolvendo melhor nos últimos anos, não é um absurdo. Tem muita coisa que não era absurda de se pensar e que pode ser possível nessa Fórmula 1 nova. Uma coisa que a gente ouviu em Miami, né, aquela conversa de cozinha, né, de que ninguém assume isso no escrito, fala, não, mas você fala isso em um cara não fala. Mas o seguinte, a melhora da McLaren tem muito a ver com o motor Mercedes, que o entendimento da McLaren com o motor Mercedes, né? Porque a Mercedes demorou pra... Né? Eles não entregaram, eles fizeram o papel deles. Falaram, cara, tá aqui, ó, sabe, você comprou um Lego, falou, monta aí. Entendeu? Entregaram sem o manual, né? Só que o manual era assim, ó, era uma página, entendeu? E aí essas equipes de Fórmula 1 têm os melhores engenheiros, as melhores pessoas do mundo, né? Então, assim, em 3, 4 meses, a McLaren entendeu. Olha como a Alpine melhora também. Você viu que, então, assim, todo mundo que tá... A Williams também melhorou em relação ao resultado. Então, assim, todos os motores Mercedes melhoraram. Então, não é coincidência. O entendimento da unidade de potência agora é melhor. Então, o que o Cássio falou, o Norris pode ser campeão? Agora se eles tinham uma deficiência de entendimento do motor. Então agora eles já estão nesse patamar. Agora é corrida armamentística de quem vai desenvolver mais upgrade pro seu carro. E quem que é bom nisso? A McLaren é a rainha disso. Não é a melhor equipe atualmente na Fórmula 1? Quando eu falo de equipe, eu tô falando de equipe mesmo, né? Se eu tivesse engenheiros, tudo, né? Não, pilotos, e a execução do final de semana de corrida, estratégia. Se eu tivesse que assinar 5 anos de contrato com uma equipe, hoje, McLaren. Eu acho que realmente é o time mais completo, que tem os melhores patrocinadores e o grupo técnico o André Stella é um gênio. Eu acho assim, um cara muito completo, um cara muito bom. E assim, é o que eu falei, esse desenvolvimento, né, do carro aerodinâmico, eu acho que eles tendem a ser melhores que a Mercedes. Não só isso, né? Qual é a fotografia que a gente tem nos últimos anos? Últimos que eu digo, 3 anos pra cá, McLaren e Red Bull se destacam muito no desenvolvimento. É comum, assim, quando fala, mexi um monte de coisa, o carro melhora. E Ferrari e Mercedes, quantas vezes na era Hamilton ali na Mercedes, no carro de efeito solo, a Mercedes vinha, refizemos tudo, viemos com 15 updates, andava pra trás. A Ferrari foi o carro que mais atualizações trouxe, mas tinha 11 atualizações, e tu só declara as visíveis, né? Fora as invisíveis. Andou pra trás. Então, assim, na corrida armamentista e a Fórmula 1, isso é outra coisa que eu acho que... Tava comentando no meu podcast ontem, Sérgio Silva, ele vai lá em breve, o Rodrigo foi estar toda hora indo lá. A gente tá acostumado depois de 3, 4 corridas, acabou. A nossa geração vai principalmente... Num tempo que tinha 16 corridas. Agora, vamos tirar as interrupções da guerra, são 30 corridas se você somar sprint. Então, assim, o que acontece nas 3, 4 primeiras do ano é muito menos decisivo do que era
15, 20 anos atrás. E a gente tá emendando os assuntos, mas aqui isso também se falou bastante. Boteco, é papo boteco. Não, isso se falou muito lá, que nas coletivas, eu gosto muito das coletivas de sexta-feira de chefe de equipe. Aliás, quem gosta muito de Fórmula 1, assista sempre, cara, que você aprende muita coisa, não de regulamento, você vê da percepção dos times. E aí, o pessoal questionando a Williams, né, porque a Williams, não sei o que, o carro pesado, não sei o quê. Aí, o que eles estavam explicando? Que tem uma coisa que também a gente esquece de considerar, que é o teto de gasto. Você não pode gastar muito dinheiro no seu carro. Então eles falam assim, cara, eu não vou gastar 100 milhões de dólares para melhorar uma asa que eu sei que vai me dar 2 décimos de segundo e meu carro tá 1 segundo pior. Então, assim, eles têm áreas que eles falam assim, cara, aonde eu vou gastar para conseguir fazer? E eu acho que a McLaren, ela consegue fazer esse exercício financeiro, digamos assim, de aonde a McLaren põe o dólar dela faz valer o carro. Exatamente, a eficiência de gestão mesmo, sabe? Acho que nisso também tem papel do Zac Brown, enfim, de todo o time dele, de saber que assim, isso aí, cara, a gente não precisa ter 11 upgrades, a gente tem 3. Foi ali que a gente pôs o nosso dinheiro e o carro melhorou meio segundo. Aquela era de ouro do Lyon, do Juninho Pernambucano, ganhou 6 campeonatos franceses. Quem gosta de Fórmula 1, não gosta de futebol, tá. Na internet tem muita gente, né, que não consegue gostar de 2 coisas ao mesmo tempo. Mas a estratégia deles, que era famosa, era o seguinte, eu até brinco com a minha mulher, assim, qual é o nosso lateral direito de casa hoje? O que mais tá te incomodando? Esse armário aqui. Tem sempre uma coisa. A estratégia do Lyon é o seguinte, se os clubes brasileiros seguissem, olha, era tão mais eficiente, eles sempre tinham uma fotografia, cara, quem são os nossos 11 titulares? São esses. Cara, o nosso goleiro é um cara nota 8,5, o nosso lateral direito é nota 6,5, o nosso zagueiro central é 7. Qual é a pior nota? É o lateral direito, 6,5. A próxima contratação é o lateral direito. Aí contratava o lateral direito, 7,5. Aí agora agora a gente tem um ponto esquerdo. Na próxima janela, o nosso ponto esquerdo é 7,3. Ele é o pior. Agora é um ponto esquerdo. A McLaren faz isso, ela sempre sabe quem é o lateral direito e o ponto esquerdo, né? Onde ela tem que ir. Vai melhorando aquela área. Quero saber que você tá mandando indireta pra quem do Grêmio aí. Não, os clubes brasileiros, fazendo rápido a parte de futebol. Você perderia 3 pênaltis ou não? Ali foi uma circunstancial, com o perdão da redundância. Tem muito essa coisa de na janela sai contrata 6 caras, contrata 8 caras. Não é assim que você consegue formar time, né? E tem uma coisa importante que você estava falando com relação à questão da energia elétrica 50-50, que tem muita equipe com o motor de combustão ainda ruim, né? Caso da Ferrari, Honda. Da Audi, a Honda nem se fala, né? Então provavelmente depois que o pessoal fizer a evolução desses motores, talvez a Fórmula 1 também se torne um pouco... não tenha mais tanto problema com clipping e tudo mais, entendeu? O que aconteceu com a Fórmula 1, com esse regulamento, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Depois na pauta a gente vai para a questão dos V8, mas foi o que aconteceu com a indústria automotiva. Que é o seguinte, se projetou, cara, a tecnologia de bateria tá aqui. Daqui a 5 anos vai estar aqui. Então, em 2030, a gente vai estar 100% todo mundo elétrico, porque a bateria comum barata do carro de 150 mil reais aqui no Brasil vai ter 600 km de autonomia, vai ter 800. A evolução da tecnologia não foi tão rápida quanto se projetou 5, 6 anos atrás. Sim. Tecnologia e preço, né? A queda de preço. A Fórmula 1 foi a mesma coisa. Começou o regulamento e os caras... O Max andou lá no simulador e falou, cara... Pra eu fazer a volta mais rápida, eu preciso baixar de 7ª pra 4ª no meio da reta. Não, fica tranquilo. Aqui é a Fórmula 1, é a velocidade da NASA, entendeu? Quando chegar a hora disso ir pra pista, vai estar resolvido. Não tava. Não tava. Que situação. E ainda tem o lance do teto orçamentário, como você disse, né? Por exemplo, fala-se muito do ADU e da possibilidade da Ferrari estar até nos 4%. Ou seja... ganhar 4 atualizações. Que sigla ruim, né? Já falou cheio dessa aqui, que é exatamente, a duodeno, lembra? Tinha que traduzir, né? Buscar alguma forma. Só que eu já vi entrevistas do pessoal na Ferrari dizendo, a gente sabe o que fazer no motor, só que existe o teto orçamentário também. Então, quando que eles vão conseguir colocar essas atualizações, né? Tem 2 em 2026 e 2 em 2027, caso a Ferrari esteja nos 4% ainda. Que eu acho que, assim, tirando a Mercedes, todas devem estar, porque realmente o motor Mercedes está muito na frente, né? Então... dizem que a Red Bull talvez não esteja, né? Papo já caindo, Assim, pelo menos isso aí é uma impressão que eu tive, até falei isso no seu podcast, lá nos testes do Bahrein. O Toto Wolff entra na mídia para falar, não, porque a gente tá sofrendo com isso. Cara, a Mercedes tem essa vantagem, que é o exemplo que eu te dei. Você vê que quando o Williams, McLaren e Alpine entenderam melhor o motor, você vê o salto que eles deram no grid. Então, a Mercedes, e assim, o Kimi Antonelli eu acho um piloto fantástico, mas assim,
não dá para comparar com o Verstappen, por exemplo. Não dá para você... Então, você imagina o quanto de vantagem a Mercedes também tem na unidade de potência. Então, assim... E, por exemplo, no caso da Ferrari e da Audi, obviamente eles estão contando com esse momento do regulamento que eles vão permitir poder dar esse upgrade, porque se você pode investir nisso, fazer uma atualização, alguma coisa que com certeza eles já têm isso pesquisado, cara, se eles também entregarem tudo de uma vez, aí no meio do ano, né, acho que tem mais uma atualização do ADU, né? Todo mundo tá aí olhando você, o ano inteiro. Você não quer entregar o jogo exatamente, antes. entendeu? Você tem que entregar um pouco, falar, cara, vamos melhorar essa competitividade. Por exemplo, eu vejo que a Audi, eu vejo que eles já atingiram o objetivo desse ano, tá? Minha opinião. Exatamente, eles já pegaram, já pontuaram, já subiram no Q3 na primeira corrida. Melhorar a confiabilidade? Claro, mas é uma equipe nova. Então, na visão, eu vejo assim, um ambiente na Audi muito tranquilo nesse sentido, de tipo, tá bom, a gente é uma equipe nova, e a gente até falou isso em janeiro, né, Cássio? Antes do lançamento da Audi, eu fui lá no podcast do Cássio e falei, cara, eu espero a Audi andando ali em 18º, 17º, e a gente né? previu o Bortoleto com menos pontos esse ano que ano passado. Do que na Sauber. Então, assim, e olha onde eles estão andando. Então, assim, e eu acho, sinceramente, isso não tenho informação, mas eu acho que, assim, o chassi da Audi é espetacular e o motor, obviamente, por ser uma coisa totalmente do zero, eles estão hoje atrás de Mercedes, Ferrari, com certeza. Só tem um detalhe importante, né? Não pode mexer no turbo. Então, a Ferrari vai seguir largando melhor que todas as outras até o fim do ano e a Audi vai seguir largando pior que todas as outras até o fim do ano. Mas a velocidade de fim de reta da Audi é muito boa. Sim, porque é mais potente, a da Ferrari é ruim. Isso. E a Audi, a gente já sabia que ia ter algum tipo de sofrimento, como teve em Miami, por exemplo, né? O Hülkenberg nem larga, o Bortoleto tem o problema antes do início da classificação, depois o Hulk abandona a corrida. Sim. E o Bortoleto faz uma corridaça, chega na 12ª posição e até quase batendo. Eu pesquei algum ponto de ali, algum lugar aí, talvez a memória esteja me traindo, mas se você juntar sprints e corridas, Bortoleto e Hülkenberg, a Audi tá com 50% de taxa de confiabilidade, de falha. Por corrida, e isso é demais, né? Isso é demais. Só que assim, ao mesmo tempo, assim, isso é o fato, obviamente, inegável. Por outro lado, você pensa que é a 4ª corrida do ano de uma equipe que... todo mundo fala, comprou a Sauber. Não, eles compraram a instalação da Sauber, contrataram as pessoas que estavam na Sauber e estão lá de novo, mas basicamente é isso, que o carro é do zero, né? Isso, concorda? É um projeto totalmente novo e o motor é totalmente novo. Isso, a Sauber comprava um monte de coisa da Ferrari, né? Agora a Audi faz tudo. Eu vejo assim, compara a Cadillac e a Audi. Olha onde a Audi tá e onde a Cadillac tá. Eu acho que a Audi tá muito melhor que a Cadillac. E o desafio da Audi, eu acho que é o triplo, 4 vezes pior do que o da Cadillac, porque a Cadillac tem motor e câmbio Ferrari. Então, a gente, mas discordo, craque. Eu acho que é parecido. Eu vou concluir. Não, porque eu digo assim, tinha o chassi e o know-how da Sauber. Não, mas como brasileiro, é óbvio que a gente quer que a Audi esteja lá na frente, tá? A gente tá ansioso. Mas, cara, coloca em perspectiva com a Cadillac... eu acho, assim, que eu falei, antes de começar a temporada eu achava que a posição natural da Audi era, brigar ali pra ficar na frente da Cadillac e beliscar um Q2 quando desse sorte, entendeu? A gente falou isso. Você tem um amigo meu que tem uma expressão muito boa, você tá parcialmente coberto de razão. Eu concordo 100% com o seu ponto, mas eu acho que o grande exemplo de olha o que poderia ser a Audi é a Aston. Ah, sim. É a Aston. Ah, sim. Né? A Cadillac, você começar do zero. Não tem quem é que vai limpar o banheiro? Não tem que contratar. É uma coisa hercúlea também. É o desafio da a gente tava nessa coletiva, lembra, Cássio, lá que a gente foi em Austin? E eles falaram isso, cara, ele abriu um LinkedIn e falou, bom, agora a gente precisa contratar 1000 pessoas. É isso, tipo... E outra, agora eles estão tipo em 600. Eles ainda, eu acho que eles já passaram a Haas em headcount, que a Haas tem um modelo que realmente ela sempre vai ser a menor, mas eles ainda estão assim, ainda falta, do plano original, ainda falta as 300. Manda currículo lá pro quem tá ouvindo, a Cadillac tá facinho. Mas é isso, então eu acho que assim, na minha concepção, é óbvio que eles querem, eu achei assim, o Alan McNish, acho que entrou bem lá na Audi, eu vi assim, foi a primeira corrida nessa nova função. Eu acho que o Binotto é um cara também que você vê que ele tá ali de olho. Toda vez que eu vou no grid, ele tá lá, ele vai no carro do Nico, ele vai no carro do Bortoleto, ele tem essa função de CEO, chefe, digamos assim, mas não é ele que quer falar, cara, pra pneu de chuva ou pra pneu... Não, aí isso quem tem que decidir é o Alan McNish. E o McNish, ele nem tá usando todo o poder dele, né? Porque ele pode dar uma bandeira preta pra qualquer adversário a qualquer momento. O cargo dele é Racing Director. Eu achava que o diretor de prova era outro cara, né? Estranho as nomenclaturas. E é um cara de casa também, né? Mas e acho que esse nome até pra mostrar, ficar claro assim, do tipo, não ter a guerra de,
O chefe é o Mattia Binotto. E o Alan está reportando para ele, que talvez não tenha ficado tão claro com o Jonathan Whitley. Aproveitando que a gente está falando da Audi, eu lembro dos pilotos reclamando um pouquinho do lance do câmbio do carro, que dava uns trancos. Você sentiu isso ainda? Conversou com o Bortoleto sobre essa situação? Eu acho que como todo... agora também tem isso. Eu sinto diferença da conversa com o Gabriel na Sauber e na Audi, né? Porque o Cássio sabe disso bem, que montadora é assim, não falamos sobre o nosso carro em nenhum detalhe. Então, se você pegar sempre os caras da Audi, de equipe de fábrica, né? Eles... a Mercedes nem tanto, mas assim, porque eles estão andando na frente. Eles nunca falam, quebrou isso, ou isso teve um problema. Eles vão sempre ser muito genéricos. Lembra o famoso hidráulico? Os releases da Audi, né, no coisa é technical issue. Technical issue, exatamente. Óbvio que uma coisa aqui, outra ali e tal. Mas eu vejo assim, eu tô achando o Gabriel muito maduro pra esse ano, tá? Eu acho que ele tá no segundo ano de Fórmula 1. Eu lembro que na pré-temporada eu vi ele um pouco mais assim, sabe? Tipo, preocupado, né? Porque tava vendo ali. E de fato, em Barcelona, a Audi não teve um shakedown muito bom. E ali do teste 1, Bahrein, pro teste 2 já teve uma melhora muito grande. E em Melbourne eu vi que aí ele percebeu que assim, cara, porque foi a primeira grande comparação, ó, e eles perceberam onde eles estão. Hoje a Audi é a sexta força. Se você falasse pra mim, elenca as equipes, eu colocaria hoje a Audi na sexta força. Mas é que o Cássio falou também, depende no Canadá, ela pode ser a oitava, porque a Haas e a Racing Bull, Audi, Alpine e tem mais uma que estou esquecendo aqui, elas estão sempre se trocando. Deu uma descolada boa. Isso, agora. Aí agora a Alpine ficou lá, então eles estão brigando pela sexta. Hoje eu acho que num dia que um piloto da Alpine bateu e quebrou o Kimi Antonelli, cara, tem 2 vaguinhas, eu acho que um Bortoleto pode ir pro Q3. E a pontuação, é o que você falou, o Bortoleto, se ele larga ali em 15º, 14º, que seria uma posição normal, teria pontuado em Miami. Ele terminou a corrida indo pra cima de todo mundo, né? E tem o lance do motor. A gente tem que lembrar muito disso, né? Eu acho que na última corrida agora em Miami, a pontuação quase só teve carro da Mercedes, né? Com motor Mercedes. 7 de 10, né? Um negócio assim. Então, e isso que o Gasly teve o acidente, tiraram ele da prova praticamente. Então, de fato, Canadá, né? A Mercedes o ano passado ganhou corrida, né? E o Kimi Antonelli foi o primeiro pódio. Então, você uma pista histórica do Russell muito boa, então, né? assim, eu se fosse apostar, já apostaria na Mercedes como favorita de novo. Vamos falar do homem aqui, do Max, porque assim, tem uma coisa importante na corrida do Max. Ele roda logo na largada, e aí no safety car, a Red Bull chama ele para fazer a parada. Então, a corrida dele já estava totalmente diferente da de todo mundo. Vocês acham que voltou mesmo? A Red Bull está no páreo, o Verstappen está no páreo. O Pierre Vacher, que é o diretor técnico da equipe, disse que o Verstappen estava reclamando muito do comportamento do volante do carro e que eles conseguiram resolver, que demorou um tempinho. Inclusive a Red Bull também está pensando em mudar túnel de vento, porque já não é de hoje. Não, vai mudar, vai inaugurar esse ano. Né? Porque é uma das coisas mais bizarras, né? Eles têm um túnel de vento que é muito bom, mas fica se não me engano, numa universidade em Brentford, que não foi pensado para a Fórmula 1. E aí ele não é isolado termicamente o suficiente. E na Inglaterra, que você tem desde dias muito quentes e secos no verão, até coisa... o clima externo contamina o resultado do túnel de vento. Tá entrando online o túnel de vento próprio deles agora. Agora, eu digo, segundo semestre. Agora. Exato. Então, e aí? A gente coloca de novo o Verstappen com a RB22 dentro dessa possibilidade. Não sei se briga por vitórias. Pode brigar... Perdão, briga por título eu não sei, mas por vitórias. Eu acho que assim... mais ou menos dentro daquilo que a gente falou, vai ser corrida a corrida. De repente, assim, Mônaco. De repente chega lá em Mônaco, o carro da Red Bull tá super bem, o Max acha uma volta lá do nada, e aí é difícil ultrapassar, ele consegue ganhar uma corrida. Mas eu não vejo, assim, a Red Bull, ela é a quarta força, né? Então, assim, você vê pelo desempenho do Isaac Hadjar, e você vê que agora que o carro melhorou da Red Bull, o Hadjar ficou no mesmo lugar e o foguinho na bunda do Hadjar. Então, você viu que o Verstappen já descola, aí o cara começa a errar, não sei o que, é a tradição de todos os companheiros de equipe do Verstappen. Então, a posição que ele teve numa primeira fila, cometeu um erro que é raríssimo, mas cometeu um erro ali primário, mas cometeu um erro, mas beleza, foi lá, recuperou. Mas não vejo ainda o Verstappen brigando por
Por título, não ainda, e por vitórias também, difícil. Por você ter uma McLaren e Mercedes muito forte. Mas numa corrida, numa circunstância, numa chuva, num circuito de rua, pode ser. O cara que é extra classe dá um jeito de ganhar corrida no ano, né? Você pega o Hamilton, ganhou todos os anos entre 2007 e 2021. O Senna... Senna, 93, não, eu digo assim, de 85 a 93 ele ganha todos os anos. Mesmo em vários anos com um carro muito inferior. O Verstappen vai ganhar a corrida esse ano. Agora, isso é uma das coisas que eu vejo que me deixa louco às vezes como um apaixonado e um estudioso do automobilismo. Pilotagem de carro de corrida é gestão de risco. Por que o Max comete um erro, vamos chamar de primário na primeira volta, e por que o Leclerc comete um erro que é um pouco mais desculpável, mas, na última volta, né? Por quê? Porque são caras que estão em carros inferiores. Quando você tá num carro inferior, então o Leclerc tá ali, pneu velho, Deus me livre, eu preciso... O Piastri me passou na última volta, eu tô com um pneu velho, tô com menos pneu, mas, cara, é tudo ou nada. Que diferença faz pra mim ser quarto ou quinto? Preciso tentar contornar atrás do Piastri, tá passando. Rodou com o pneu gasto. O Verstappen, o que o erro do Verstappen me simboliza? Que ele sabia, cara... Preciso sair dessa primeira volta na frente. Eu não tenho carro pra brigar. O único jeito de eu brigar... segurar o ritmo, né? Segurar o ritmo. Outra, tinha muito a perspectiva da chuva. Sim. Então eu me aguento aqui umas 10 voltas, circuito de rua, mais difícil de passar, começa a chover. Então assim, ele meio que foi pra usar um galvanismo, né? Foi para arriscar tudo de cara, porque ele ainda tem um carro inferior, bem inferior. Mas... Print e cobra. O Verstappen vai ganhar a corrida esse ano. Não vai brigar pelo título, mas vai ganhar a corrida. Geralmente o Verstappen vai pro tudo ou nada e dá tudo. Em algumas vezes dá nada. Dá nada. É o que aconteceu agora. Exatamente. Mas bota o Verstappen num carro dominante, bota um Leclerc num carro dominante, bota um Norris, segunda metade do ano passado, num carro dominante. Esses caras não erram, né? O piloto de ponta, ele erra quando ele tá tentando carregar o carro nas costas. É o que você estava falando, porque pelos dados que a gente tem agora, né, o carro ainda é 12 quilos acima do limite mínimo. Na verdade, começou o ano com 12 quilos acima, agora tá com 6 quilos. Isso é importante, hein? Pretende derrubar na Áustria. É um ganho fácil, né? E outra coisa, né? O carro de ponta, esse regulamento esse ano é diferente, ficou mais difícil, mas historicamente, o carro ele tá sempre bem abaixo do peso mínimo, lastro. E aí você coloca o lastro onde você precisa, o carro tá muito dianteiro, joga mais peso na frente. Então... não é que falta só 6 quilos. Não, vai continuar. Daqui a pouco vai estar 6, 10 quilos abaixo e o peso vai começar a ser usado... Vira desempenho, né? Vira desempenho. Então vem muita coisa da Red Bull ainda. Teve um momento engraçado na coletiva lá em Miami, porque os jornalistas falando se eles sentiam se o carro era mais prazeroso de guiar porque ele é mais leve, né? Aí o Carlos Sainz falou, bom, eu não senti nenhuma diferença. O carro tá igual, né? Mesmo peso do ano passado. Próxima atualização da Red Bull, Canadá, né? Inclusive a gente tem Red Bull chegando com bastante atualização no Canadá, a McLaren Mercedes também. A Mercedes também. Esse é um campeonato dos upgrades, né? Porque assim, todo mundo vai achar alguma coisinha, só que parece que o que eles falaram no paddock lá em Miami, que o pacote da Mercedes pro Canadá vai ser assim, assombroso. É o que tá todo mundo falando. Que eles sabiam que em Miami eles iam sofrer um pouquinho, e você vê, de fato teve uma competitividade maior de Red Bull, Ferrari e McLaren, mas mesmo assim ganharam a corrida, descompassou os upgrades, todo mundo trouxe a Mercedes nada. E outra coisa importante, né, o que é? A Fórmula 1, ela é uma corrida de desenvolvimento. Então, beleza, eu trouxe o meu primeiro desenvolvimento, né, eu, Red Bull, Ferrari, McLaren, tomei um tufo nas 3 primeiras, outra equipe ganhou as 3 primeiras. Acelerei meus upgrades, aproveitei, né, o abril parado para acelerar meus upgrades para Miami. A Mercedes, não, eu ganhei as 3 primeiras. Tô confortável. Não, eu vou pesquisar e segurar mais 20 dias os meus upgrades, entendeu? Os upgrades, em sentido figurado, né, os upgrades da Mercedes pro Canadá vão ser melhores porque eles têm 20 dias a mais de desenvolvimento. E, por exemplo, e você vê que vão se copiando, né? Você vê a asa da Ferrari lá, a tal da Macarena, a Red Bull já fez, quer dizer, então já você também começa Eu não entendi a ver que chamam essa asa de Macarena. Porque acho que ela mexe falou, assim, a Vasseur falou que ela faz assim. Mas em que momento na Macarena você dá uma cambalhota? De braço, Macarena, exatamente. Não, tem movimentos, eu acho. Acho que seria aqui, né? Mais próximo. Ninguém dá cambalhota. Mas você viu que agora não é uma Macarena. Você viu que agora mudou a curva, né? Ela fecha. A da Red Bull tem um fechamento muito mais rápido do que. Se você olhando, você não vê esse movimento de 270. E é feio pra caramba, né? Nossa senhora, da Red Bull. Porque ela é no meio, né? Não tem agora. Inclusive, o Max disse esse final de semana que eles estavam pensando nisso antes do campeonato começar, né? Eles chegaram nessa ideia e aí a Ferrari colocou
colocou na frente e eles desenvolveram. Isso que eu acho legal de um regulamento novo, né? A gente só ficou criticando aqui o regulamento. Eu mesmo sou um crítico desse regulamento por conta dessa coisa que mudou, né, do que a gente viu no ano passado, mas é legal você ver esse desenvolvimento, a ideia, né? Aquela coisa do... Pô, eu lembro que quando eles lançaram essa ideia, a Ferrari, a internet foi a matéria mais lida do dia, todo mundo queria saber o que é. Então, eu acho que essa curiosidade... Eu, por exemplo, gosto dos anos 80, você pega o carro, cada um era de um jeito, né? Um tinha uma asona grande, o outro tinha um capô de motor diferente. Então, acho que tomara que a gente consiga ver na Fórmula 1 ainda esse ano. De repente, só imagina se você tem uma dessas equipes, dessas 4 grandes, se elas acharem uma inovação meio segundo melhor, que não é difícil, é um regulamento novo, cara, ela vira a equipe dominante. Talvez seja na história da Fórmula 1 o regulamento que mais tem onda para se mudar, né? Com mais certeza. tem espaço para uma equipe sair, sei lá, da 5ª posição para a primeira na história da Fórmula 1. Não né? tenha dúvida que, por exemplo, se a Audi estreia no ano passado, num regulamento que tava todo mundo assim, ela ia estar andando em último, provavelmente, fazendo o carro dela, porque assim, ela também teve essa vantagem de começar num ano em que tá todo mundo começando do zero. Ela falou, opa, então tá bom, meu projeto do zero, até que eu tô começando aqui, sou o 6º de 11º. Então, se fosse um regulamento já muito estabelecido, quem tá começando ia ser muito ruim. É por isso que eles entraram. Tem 2 fatores muito inéditos, né, nessa transição. É o que a gente falou antes, né? Quiseram colocar Porto Alegre dentro de Bagé, todo mundo começou acima do peso. 10 quilos num Fórmula 1, 30 quilos é um segundo. 10 quilos é 3 décimos, né? 0,3. Então, assim, é isso, ó. Por que a Williams deu uma acendidinha e voltou para os pontos? Porque conseguiu tirar 15, 20 quilos. É um ganho muito barato, digamos assim. E a outra questão também que a gente falou antes, é uma grande competição de software, né? De simulação e você... Aí a cada pista começa do zero, digamos assim. Por exemplo, na classificação, a McLaren estava usando a bateria entre as curvas 3 e 4 em Miami, e a Mercedes só nas retas. E, inclusive, a gente tem uma Fórmula 1 hoje, tá muito claro, né, depois de 4 corridas. As corridas têm 2 fases. Tem uma primeira fase ali das primeiras 8, 10 voltas, que é todo mundo brigando, e aí, peraí, não, França tá usando a bateria entre a 3 e 4, e eu na reta abro, todo mundo... Depois que todo mundo se entende, depois que rola o primeiro rodada de pitstops, a corrida todo mundo otimizou a regeneração para aquela circunstância de temperatura, de tudo mais de pneu, e aí a coisa dá uma acalmada. E é por isso que a sprint race, às vezes, ela é criticada pelos pilotos da equipe, que eles falam isso também, que é uma simulação real, né, na verdade, da corrida. Em tempo real. Então você pode ter certeza que o que a Mercedes aprendeu na sprint lá, que eles não ganharam a corrida, ele ganhou o Lando Norris, eles aplicaram na vitória do Kimi Antonelli. E essa história de Piastri no Red Bull, hein? Cara, eu achei uma coisa interessante, né, falaram bastante disso, mas... depois eu reparei que o Mark Webber não tá indo mais nas corridas, né? E eu, assim, isso não é apuração nem nada, né? É fofoca mesmo, né? A gente gosta, né? Não, me parece que assim, que é uma coisa que teve a treta do ano passado, obviamente, o Mark Webber passou pelo que o Piastri passou, né? De ser o piloto 2, de ter um cara disputando o título e tal. E eu acho que ficou claro que a McLaren, na minha visão, falou assim, cara... Dá uma afastadinha aí, né? Porque, né, eu acho assim, não existe motivo para um empresário não ir uma corrida, tudo bem, às vezes ele tá com problema familiar, não sei, agora, ele não estar vindo nas corridas, eu acho que partiu de alguém, ou da McLaren, ou do Piastri. E se tá essa questão de esse nível de clima que, meu cara, não quero que o seu empresário esteja no meu box, então eu sinto que realmente, talvez pro Piastri seja o momento de falar, cara, não é mais o meu lugar aqui na McLaren. E em não sendo mais o lugar dele na McLaren, quais são as opções dele? Né? Das 4 grandes, Mercedes ele não vai conseguir, Ferrari também não. Então a Red Bull, pra mim, na verdade, eu acho que pra ele seria uma grande opção. O Mark Webber, né, um cara obviamente bem relacionado na Red Bull, então faria sentido. Agora, você iria pra ser companheiro do Verstappen? Essa é, a questão. Não, mas é que tá, você não tá indo pra ser companheiro do Verstappen. Você vai se ele sair, né? Exatamente. Tem 2 entrelinhas muito claras aí pra gente que, e de novo tem a ver um pouco com o mundo do futebol. Essa notícia de hoje saiu nos principais portais. Piastri ligado à Red Bull. Primeiro, alguém vazou. Quem vazou e por quê? Né? Tem cara de ser algo plantado. Não, sempre é. Esse tipo de coisa. Falando de Silly Season em maio, primeira coisa que isso sinaliza a Red Bull não vai atrás do Piastri se ela não perder o Verstappen. Né? Então, a grande notícia disso aí tem alguém achando ou querendo que achem que o Verstappen tá saindo da Red Bull. Isso é uma coisa. A segunda coisa, todas as equipes, né, são gerenciadas por pessoas inteligentes e experientes. A Red Bull sabe que
O Verstappen é o único cara da Fórmula 1 hoje que ele tem 10 opções, né, de saída. Ele não tem 11 porque ele já tá em uma, né? Se ele ligar pro Toto Wolff, se ele ligar pro Fred Vasseur, tô indo, beleza, vem, depois a gente resolve. Vira aí um contrato. Né? Então, assim, evidentemente, a Red Bull, o Lohan Max tem que ter um plano B. Agora, e imagino que o Piastri esteja altamente cotado porque é uma oportunidade óbvia, é um cara que quer sair. Agora, o Lohan Max não tem nenhum interesse em vazar que ele tá falando com o Piastri, a não ser que ele esteja numa negociação. Hipótese, tá, gurizada? Só pra deixar claro. Por que essas coisas vazam? Teve uma reunião lá em Miami e o digamos, tá? Tudo isso achismo. O Lohan Max ofereceu os mesmos 70 e o Verstappen falou, olha, eu só fico aqui por 120. Aí no dia seguinte ele, sai a pinga, né? Você tá sabendo que eu tô falando com o Piastri, né? É ferramenta de negociação. E outra, né? O Verstappen fora da Red Bull, cara, assim, eu tava naquela coletiva que ele falou assim, gente, eu já avisei que eu vou ficar na Red Bull, acho que foi na Hungria, que ele falou, cara, eu não vou, parem de publicar que eu vou pra Mercedes ou pra outra liga, eu vou ficar na Red Bull, e de fato ficou. Mas, então, essa seria a grande notícia, né? Porque realmente, o que o Cássio falou, ele pode ir pra todas as equipes, e a Red Bull não performando bem, cara, eu acho assim, não existe um piloto que passa um ano, beleza, tô desenvolvendo a equipe, ele vai ficar 2, 3 anos vendo os caras lá, todo mundo ganhando e menos ele, sabendo que ele é o melhor do grid, né, na cabeça dele. Muito cedo pra movimentar. O Verstappen é o cara, ele é como o Senna em 93, assim, que obrigou o Frank Williams a aposentar o próximo campeão. Ele tem todas as cartas na mão. Pra que ele vai jogar antes? Vamos ver o que vamos... A massa de dados para decidir qual vai ser... Qual é a questão que tá na mesa? Qual vai ser o melhor carro de 2027? Você já sabe dizer? Então, mas Não, é muito cedo. Vamos deixar até chegar o Summer Break. Aí, quando terminou o Summer Break, ele vai olhar... Quando chegar no Summer Break, ele vai olhar a massa ali de 10 corridas e vai pensar uma coisa. Aí ele vai falar com o Lohan Max e vai dizer, cara, a gente fez uma curva interessante, mas para 27... Qual é o lance para 27? Aí ele vai ter uma conversa e aí, baseado nisso, ele vai definir se ele, então beleza, ou se ele liga pro Toto Wolff, entendeu? Mas tá dito isso, eu acho que assim, ainda. vamos supor, ele saiu, tá? Pra qualquer outra equipe, acho que sim, Piastri é uma ótima opção pra Red Bull e pra Piastri, se ele não, acho que assim, Piastri na McLaren seria melhor, né? Se ele conseguisse superar o Norris e ficar lá e ele criar o espaço dele na McLaren, mas se ele vai sair de uma equipe é porque provavelmente ele já sentiu que o tempo dele no time já não tá tão bem quanto era 2 anos atrás, por exemplo. É muito difícil, o Piastri nunca vai ser campeão, falar uma frase, corte aí, ó. O Piastri nunca vai ser campeão na McLaren do lado do Norris, por 2 fatores. Tem essa questão de um cara mais como o Vettel era na Red Bull, tinha uma relação mais profunda ali, pessoal, isso é um fator. O outro, não vou dizer nunca, o Rosberg foi campeão em cima do Hamilton na Mercedes, às vezes... Então cancela o corte. Por que o Rosberg foi campeão em cima do Hamilton? Porque o Hamilton teve 2-0 a mais, quando o carro é muito melhor e de escola. O Piastri quase foi campeão ano passado por causa de Zandvoort, do zero de Zandvoort. Mas assim, o Norris, no fim das contas, ele é um pouquinho mais completo que o Piastri. No mesmo carro, ao longo de 30... Cara, pega 6 sprints, 24 GPs, 6 qualis, 24 qualis, são 60 eventos. Por isso que o Russell não vai perder pro Antonelli esse ano, por exemplo. O Antonelli eu acho que vai ser um piloto na história da Fórmula 1 maior que o Russell. Mas o Antonelli hoje, a fotografia dele com 19, diante do Russell, que já é um cara já estabelecido, ao longo de 60 eventos no ano... vai ser, eu passei o ano inteiro falando isso ano passado em relação ao Norris e o Piastri, 60-40 pro Russell, então assim... Mas olha que o Hamilton e o Alonso, o Hamilton era estreante também. Não, mas é diferente, o Hamilton chega com 21 anos, chega já é campeão da Fórmula 2, a McLaren, assim, a McLaren não foi campeão em 2007 porque o Ron Dennis não chegou e falou, Lewis, dá uma seguradinha esse ano, o Alonso aqui é o bicampeão, ano que venceu. A McLaren é pra ter ganho aquele... É um grande case de falta de gestão de pessoas. Sim. Mas por que ele não fez isso? Porque o Hamilton tinha essa relação pai e filho que o Vettel tinha na Red Bull, que o Lando tem com o Zac Brown, entendeu? Ele era o escolhido da McLaren. E 2007 tem muita treta interna também, sim, né? Isso, claramente ali no meio interna, do ano o Ron Dennis falou, não confio mais no Alonso. Exato. Se o Alonso não ameaça mandar um e-mail pra FIA, mesmo assim teria ganho, né? Que situação, eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, tem muita fumaça nessa história. Muita gente saindo da Red Bull, o GP indo para a McLaren, a situação do Piastri não estar muito
feliz na McLaren também. E a renovação de contrato do Verstappen é de 1 ano, pelo que a gente sabe, com uma cláusula de desempenho na Hungria, né? Que ele teria que estar na 2ª posição no campeonato. Eu acho que isso não vai acontecer. E eu achei, na verdade, sendo bem honesto, estranho ele já não ter saído ano passado. Mas ninguém sabia 2026. Não, mas ele ficou que tá, esperando, mais ou menos, lembra que a gente falou que cara, no ano passado, no paddock, todo mundo falava que a Mercedes estava na frente. Mas e aí, assim... Mas talvez a McLaren seja campeã esse ano, a gente tava falando, entendeu? Sim, mas eu digo assim, eu acho que assim, o bom desempenho, a melhora da Red Bull no segundo semestre também, eu acho que também talvez tenha ajudado, porque acho que certamente ele já tinha tomado essa decisão de ficar, mas acho que deu uma motivada, acho que criou um clima lá na Red Bull de que, cara, o ano que vem vai ser super legal. Ninguém tava motivado a fazer uma grande movimentação. Todo mundo, cara. Tanto que a gente vai ter a melhor silly season da história. Eu fiz uma projeção aí que 10 equipes mudam de dupla pro ano que vem. Pro ano que vem, né? Porque é o seguinte, tá todo mundo, do Carlos Sainz, todo mundo sentadinho esperando. Tá, vamos ver esse regulamento aí. A gente tá começando a ver, mas a decisão mesmo de todo mundo, as cartas vão começar... Quando a gente tiver dados suficientes na metade do ano, que todo mundo vai começar a se movimentar. E aí o Verstappen é o cara que tem todas as cartas na mão. Então, não faria sentido nenhum ele arriscar ir para uma Mercedes para esse ano, se daqui a pouco, digamos que o motor Mercedes é o melhor, mas o carro da McLaren, e olha que a gente não tem certeza se não é. E o lugar para se estar era a McLaren. Então, daqui a pouco, essa notícia... Olha só como tem layers, né? Daqui a pouco, essa notícia do Piastri na Red Bull é porque o Max olhou e falou... Cara, eu acho que o carro de 27 é a McLaren, a Lozec. Exato, é o que eu imagino. Todas as cartas estão na mão do Verstappen. E ele só vai jogar quando ele precisar, ele não precisa jogar antes da hora. Você lembra que a gente falou também que existia esse link dele, do Verstappen com a Aston Martin, e todo mundo falou, cara, Adrian Newey e não sei o que, imagina se ele tivesse ido pra Aston Martin. O Alonso era o que tava sentado de cara, 26 vai ser meu ano, 26 vai ser meu ano. Nossa, essa situação do Verstappen na Aston Martin realmente teria sido uma coisa... inacreditável. Seria shakespeariano, né? Seria demais. Ó, vamos falar um pouquinho do motor V8? Existe essa possibilidade mesmo, a Fórmula 1 voltar, né? É assim, 100% combustão nessa altura do campeonato? Impossível. A Fórmula 1 não é a combustão 100% desde 2009. Exato, né? Não percebem com o isso. Kers lá. E aí o Toto Wolff, ele falou uma coisa super interessante. Ele disse, por que a gente não coloca um motor de combustão com uns 800 cavalos e pega o motor elétrico, coloca mais 400, a gente tem um super motor, todo mundo fica feliz, a gente diminui o tamanho dos carros, peso, ganha em potência, tem um super motor lá para 2030. Isso. Isso lá no paddock realmente está ganhando força? E na verdade, porque a FIA está pressionando muito para que, né, até as declarações do presidente da FIA foram até meio mal interpretadas, porque você deu a entender que, tipo, eles que vão decidir, não é, né? A FIA... Esse é o ponto. Ela vai ser importante ali, ela faz toda a regulamentação e tal, mas no fundo é um interesse de Liberty Media, dos times, né, da FOM, enfim. Mas eu vejo que está caminhando para isso, sabe? Eu acho que essa frase do Toto Wolff talvez seja um indicativo de que, olha, o caminho é esse, a gente faz uma coisa legal para os fãs, tal, não sei, mas no sentido de desenvolvimento de tecnologia, porque é isso no final do dia que paga a conta, entendeu? A Fórmula 1 precisa ser eletrificada, ponto, ela tem que ser net zero em 2030, o próximo regulamento de motor vai ser decidido como todos os regulamentos de motor da Fórmula 1 foram decididos desde 1950, Fórmula Indy passou há pouco agora por esse mesmo processo, que é o seguinte, a categoria senta com as montadoras. E aí, o que vocês querem para ficar? O que vocês precisam? Todas vão dizer, olha, 100% a combustão, gerando 22 mil RPM, V10, não dá. Isso não tem nenhuma relação com o nosso produto. Eu nunca vou convencer o meu board a passar isso. Agora, estamos com todo mundo concordando aqui que esse negócio do 50-50, que lá em 2020 a gente apostou que ia chegar em 2026 já bem desenvolvido, não deu muito certo. Seria legal se o carro tivesse mais barulho. Combustível sintético é um negócio que andou muito de lá pra cá. Ainda tem muito carro esportivo de alto padrão no mercado hoje, V8, que era uma coisa que 5, 6 anos atrás se achava que estaria extinto. Então é isso, vai ser um V8... com 20%, 30% de eletrificação, talvez até menos. Fato é, o Ben Sulayem vai chegar a Liberty e falar, sentei com as montadoras e é isso aqui. Ele vai carimbar, né? Aqui a gente tem ainda um pouco de... Por que ele faz isso também? Porque ele tem meio que uma guerra de vaidade, ele é um bocó, o Ben Sulayem, vamos falar um bom português, né? Então sempre que ele pode dar uma alfinetada, uma pressionada na Liberty, ele faz isso. Mas o poder decisório não é dele. A gente tem um pouco... A gente ainda... herdeiro daquela era Balestre, ou quando a Liberty era o Bernie,
e a FIA, o Max Mosley, eles eram um e carne. Eles se combinavam e meio que o Bernie metia a goela abaixo das montadoras, entendeu? Agora não é mais assim, né? E uma coisa importante também, eu vejo o mercado automobilístico vendo o híbrido também com bons olhos. Lá em 2020, no meio da pandemia, era a situação de que todos os carros do mundo deveriam ser elétricos. E eu sinto que o mercado automobilístico está indo mais pro pelo lado... que eu falei no começo. Se fez uma projeção de evolução da tecnologia pelos próximos 5, 6 anos. E quando eu falo evolução, é principalmente barateamento. Eu sou um cara, né? Se você não me conhece, eu falo muito de carro, de produto, né? O que aconteceu muito no mercado? Se você pegar ali, isso aí, essa época da pandemia, 2020, todas as grandes montadoras do mundo falaram, a gente vai ser 100% elétrico em 2030. Isso começou em 2016, quando a Alemanha fala que 2030 não vai poder vender carro que emita CO2 na Alemanha. 2018, a União Europeia adota isso. E nos Estados Unidos, a gente teve a explosão da Tesla, né? A eletrificação estava numa curva assim. Quando acaba o incentivo fiscal, né? Durante os primeiros 10 anos da Tesla, a explosão da Tesla, nos Estados Unidos você comprava um Tesla por $50 mil, $70 mil, você descontava 7, 10, 15 mil dólares do seu imposto de renda. O carro era muito subsidiado. Só que isso cada montadora tinha uma cota. Você vai poder vender 500 mil carros com esse incentivo fiscal. Quando acabou esse incentivo fiscal e o carro passou a ser vendido pelo seu preço real, a aceitação diminuiu muito. E aquela curva que tinha sido projetada, tanto da tecnologia quanto de adoção, surgiu um gap aí. Não chega a ser uma bolha porque ela não tem esse comportamento, mas o mercado meio que amadureceu, certo? Como um produto Eu não diria amadureceu, a curva mudou o grau. E o que é muito importante, Brasil, carro mais vendido no varejo neste mês de agora, BYD Dolphin Mini. Sexto, Geely EX2. Tem 2 carros 100% elétricos como mais vendidos do Brasil hoje. O mercado brasileiro ano passado foi 11% eletrificado, esse ano vai ser 17%. Então o que aconteceu? A curva que estava projetada assim para 2030, ela continua crescendo, só que ela fez isso aqui, ó. Entendeu? Ela está em crescimento, só que nesse gap aqui, tá surgindo essa questão, não, o híbrido vai ser importante, o combustível sintético vai manter os esportivos, eu falar do etc. combustível sintético, tem outra coisa também, emissão de CO2. Então, se você tem um combustível que funciona, uma gasolina que você não emite CO2, que, né, hoje existe essa tecnologia. Sim. Isso aqui, ela é caríssima, né? Eu não sei quanto que é o litro. 300 euros o litro. Exatamente. Então, esse é o custo de 1 litro na Fórmula 1. Agora, cara, se você chega nessa solução também até 2000, você sabe, essa é uma tecnologia que vai ficando mais barata. Se chegar numa solução que em 2030 você consiga ter, cara, ó, toda essa gasolina que a gente põe aqui, motor V8, beleza, não emite, né, a gente tem uma categoria 100% sustentável, como já é hoje, só que num custo menor, com certeza as montadoras também falam, pô, cara, então isso aqui também interessa pra gente, porque eu faço lá esses motores a combustão, de repente é mais o caminho do que as montadoras, porque, pensa, já tem quantos bilhões de clientes que já usam carro com motor a combustão. Sim. Então se você desenvolve a comidinha dela, né, a gasolina, que não emita CO2, então a Fórmula 1 também tem essa vantagem de ver daqui a 4 anos essa tecnologia do combustível sustentável ser bem mais acessível e aí ser o caminho que a montadora também vai querer. E impactando o mercado, porque a gente está falando sobre esse comportamento do mercado em si, porque esse papo do V8, ele não sai mais só da FIA. Ele sai da Mercedes. Claro. O Binotto esses dias disse, olha gente, a gente não entrou na Fórmula 1 porque é 50-50, a gente pode dar uma diminuída nisso daí. Mas o Binotto é um super defensor do regulamento, por exemplo. Toda vez que você vai ver... Quem bateu o pé no 50-50 para entrar, né? foi o grupo Volkswagen, que na época era Porsche e Audi, era para entrar em 2 marcas, né? Não, então, é por isso que eu digo, eu acho que assim, aquela coisa, ele não quer, eu entendi o que ele falou, não quer dizer que ele é contra o V8, mas assim, eu quero, né, ele é um CEO de uma equipe de corrida que é patrocinada, eu tenho o principal acionista, uma montadora, então assim, cara, eu quero o que a minha montadora fala pra mim. Ele é o papagaio do board, né? Se o board fala assim, não, cara, o mensageiro, vai. V8 com motor combustível, uma eletrificação de 20-30%, o board da Audi falou, cara, é isso, a gente vai, o nosso, o RS6 vai sair assim de fábrica, vai ser bom pra gente, o A3 usa esse combustível, legal, então, cara, eles vão desenvolver e vão fazer isso tranquilo. Board que, aliás, mudou todo daquela época pra cá, né? Aliás, a treta dentro do grupo Volkswagen, referindo entre Audi, Porsche e tudo mais. A gente tem a BYD, por exemplo, parece que o namoro começa a ficar um pouco mais sério, justamente nesse momento que se fala do V8 também.
E aí a pessoa fala, pô, mas a BYD é uma marca de carros elétricos? Não só, né? Não. A ideia é colocar também carros híbridos. O BYD é a marca número 1 no varejo no Brasil hoje. O BYD, o Dolphin? Tô falando... Você vê direto, Não, o Dolphin é o carro mais vendido no varejo, Dolphin Mini, né? É o carro mais vendido no varejo. É sempre uma fotografia de mês, tá? Neste mês foi, e pela primeira vez, e a BYD bateu a Volkswagen, é a montadora mais vendida no varejo. Mas qual é o lance? A gente tem, né, o chinês é um outro timeline, né? Eu tava ano passado na sede mundial da Chery, em Wuhu. E, cara, isso é muito legal quando a gente vai lá pra China, a gente tem meia hora com o CEO, cara, o number one, assim. E eu e mais outros colegas de mercado, e a galera perguntou, tá, mas qual carro vem pro Brasil, não sei o quê, E você tem uma pergunta, né? Eu falei, cara, tô aqui há 10 dias vendo as fábricas, os produtos de vocês. Tá claro, vocês estão, não é que vocês estão na frente, vocês estão muito na frente em matéria do produto carro elétrico eletrificado pro mundo. Mas, para você convencer alguém para comprar, tem marca, né? E a marca, uma das formas de você construir credibilidade, performance e tudo mais, é o automobilismo. Por que vocês todos aqui, já botei contra a parede, né? O cara já conta a história, você é o herói, né? Por que vocês não estão no automobilismo? Por que todas as chinesas estão aí dominando tudo e não estão no automobilismo? Sabe o que ele falou? A gente vai entrar. Tudo ao seu tempo. Isso foi novembro do ano passado. Que foi, ele falou... Não, eles falam inglês. Em janeiro desse ano, eles anunciaram, o Grupo Chery anunciou a Exeed, né, uma das marcas, pro WEC. Então, assim, já começou a roda. A gente... Printa e me cobra. Daqui a 5, 10 anos... 5 anos, pode botar 5 anos. Todas as grandes categorias FIA do mundo vão ter 2 players chineses. Certeza. Isso é certeza mesmo. Então vamos ficar de olho na situação dos motores V8 de volta, ou não. Na Fórmula 1 tem muita história ainda nesse livro. Vamos terminar o papo de hoje com a possibilidade de mais uma corrida no calendário, porque teve um conflito no Oriente Médio, perdemos 2 corridas. Ficamos 4 semanas sem provas da Fórmula 1. Não tem conflito no Oriente Médio há 5.000 anos? A intensificação dos conflitos. A intensificação dos conflitos. Cara, há a possibilidade agora de Jeddah ou Bahrein voltarem pro calendário da Fórmula 1. Você vota Jeddah ou Bahrein? Não, assim, eu acho Bahrein melhor, mas eu acho também. que Jeddah quem tá forçando a barra pra não cancelar esse ano é Jeddah. É Jeddah. Eles querem porque querem fazer. Um argumento que eles falam que é no outro lado, né? Porque realmente onde fica Jeddah e onde tá realmente, né, tendo bomba, né, tal, mais ou menos ali o Bahrein tá pertinho, tá pertinho. O Bahrein tá no epicentro, então é mais ou menos assim, ó, tá tendo bombardeio, em Taubaté, em Rio de Janeiro, e a corrida em São Paulo é um problema, que é essa situação do Bahrein. A de Jeddah é tipo Buenos Aires, entendeu? É um lugar assim, cara, a gente tá bem longe do que acontece, mas enfim, né, é uma geopolítica complicada, e eu acho que talvez até contrato deles deve ser mais bem amarrado sobre e outra, tem Aramco, né, que é o patrocinador da categoria. Então, o Bahrein é uma corrida um pouquinho mais órfã. E eu acho que o Bahrein, os caras também conseguem assim, cara, não, calma, a gente faz 2 corridas depois, a gente dá um jeito. A Jeddah não, então talvez essa data, né, que eles falaram que é antes de Baku, inclusive, né, que eles fariam... Entre Baku e Singapura. Eu acho que é viável fazer Jeddah, isso cara, não é uma informação, ouvi isso em Miami, nada disso, eu tô falando assim, eu imagino que eles queiram encaixar Jeddah de qualquer jeito. E aí, assim, o Bahrein e a Turquia, todas essas corridas, porque assim, cara, hoje, como é que tá a situação? A gente tá, né, em maio. Como é que tá a situação no Catar e em Abu Dhabi? Hoje daria pra ter corrida? Talvez desse. Vai dar pra fazer daqui a 2 meses, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses? É impossível você como cravar. Prever o desenvolvimento das equipes esse ano, tá muito difícil. Não dá pra saber. Então eu acho que eles estão do tipo assim, Bahrein, não, calma, Bahrein. Tipo, eu não acho que eu vi gente falando também que faria corrida dia 13 faria 4 seguidas, né? Las Vegas, Qatar. Eu acho que a Fórmula 1 não faria. É muita coisa. Eu acho que é muita coisa. Mas assim, GP, dia 30 de novembro, Qatar, não tá muito legal, cara, vamos encaixar aí Turquia, Jeddah ou mesmo Bahrein? Acho que pode ser, entendeu? Acho que, mas é muito complicado a gente cravar agora que vai ter. Acho que existe sim uma força da Fórmula 1 para voltar a ter 24 corridas esse ano.
talvez pelo menos uma delas apareça, 23 né? eu acho que é certeza. Eu te falo que... Mas vocês acham que vão tentar 24 ainda no mundo? Não, mais um corte. Acho que o ano, assim, né, geopolítica, como está agora em maio, eles vão fazer 23 corridas no mínimo, e eu acho que eles estão tentando fazer a 24ª. Ó, setembro, pra gente ter ideia, tem GP da Itália no dia 6, o GP de Madrid no dia 13 e Azerbaijão no dia 26. E aí tem um pulo, né, pra 11 de outubro em Singapura. Isso aí, então 4 de outubro, 4 de outubro você poderia fazer Bahrein ou Jeddah. Claro que, né, essa época do ano ainda é muito quente lá, mas assim, cara, é corrida à noite, então eu acho que assim, dá pra se virar. Não é o cenário ideal, mas acho que a Fórmula 1 aprendeu isso na pandemia. Cara, cenário ideal não existe. Eles precisam fazer eventos, gerar dinheiro. As equipes ganham muitos contratos de patrocínio, são por corrida nas equipes. Então, as equipes querem mais corridas, não é só os promotores. Alguém pode achar assim, poxa, mas que absurdo, estão forçando as equipes a correr. Não, meu amigo, a McLaren, a Ferrari, eles querem 24 Se não tem 24 corridas, todo mundo tá em quebra de contrato. Né? Todos os contratos que existem na Fórmula 1 são baseados nisso. Ó, a possibilidade, porque assim, em novembro a gente tem México no dia 1º, São Paulo no dia 8, aí Las Vegas no dia 21. O que eu li no pessoal até da Auto Esporte é da possibilidade... Velocitar depois Se você me conhece, você vai acreditar. Eu encontrei daí tava lá o Stefano Domenicali, bem nessa época que falaram, cancelaram e tal, em Melbourne, eu falei... Ô, Stefano, lembra que Interlagos no fim de semana depois não tem nada. Aí ele deu risada, falou, tudo bem, deve estar ouvindo essa piada o tempo Double header. Porque aí há a possibilidade de Las Vegas no dia 21, Qatar no dia 29, e aí eles colocariam, por exemplo, o Bahrein nessa data do dia 6 e jogaria Abu Dhabi pra semana seguinte. Isso eu acho, assim, até assim, em termos de campeonato, né, meu? Você vai pegar 4 finais de semana em 2 continentes diferentes. Eu não tô falando que é impossível. Eu acho você que não mexer na data de outra corrida é só mais atrapalha do que ajuda, né? Televisão, porque assim, as datas já existem. Então, assim, eu acho, assim, difícil. Pode ser, mas talvez assim... Não tenha dúvida, se eles não acharem nenhuma data, é mais fácil criarem essa data do dia 13 do que fazer só 22 corridas. Agora, né? falando aqui da geopolítica e da previsibilidade, né? Eu que vou para o Azerbaijão, eu comprei o voo por Doha. Eu apostei, até setembro já tá resolvido. Eu falei para pegar Turkish. Talvez, não, mas é o mesmo problema, né? Eu digo, passa por ali. É melhor. Mas o jeito de resolver seria indo pela Europa, né? Mas eu quero dizer o seguinte, se realmente o objetivo é entregar 24 corridas para não ter questões contratuais, tinha que ir para esse caminho, Portimão, Imola, né? Ou Velocitar, Tarumã, né? Vamos pegar onde já tá ali, áreas que não estão conflagradas. Realmente a gente não sabe como é que vai estar Jeddah, como é que vai estar o Bahrein em novembro. Ninguém pode a possibilidade de eles jogarem isso pro ano que vem também, vai saber. Não, mas aí você não cumpriu o contrato. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que talvez, assim, isso aí, a gente brinca, mas é mais fácil pra eles chegarem numa situação que, putz, não deu pra fazer o Oriente Médio. Cara... Faz então, vamos fazer 2 corridas em Las Vegas, vamos fazer 2 corridas, a situação na Turquia tá boa, faz, um fim de semana, sabe como era o GP da Áustria, o GP da Estíria? Eu acho que assim, esse cenário, mais pro final do ano, até é possível, porque daí eles verem, cara, acabou o ano, a gente não conseguiu fazer nada, se vira aí... Faz com o público. Faz no Oval em Las Vegas. Vai pra. Então faz no antigo de 82, de 88, lá no Caesars Place. Deve estar cheio de hotel onde era aquele estacionamento. Meninos, não temos tempo pra mais nada, infelizmente. Muito obrigado, viu, pela participação no Boteco FM Podcast. Rodrigo, fala pra galera onde você tá. Legal, então estamos lá no Rodrigo França F1, né? No Instagram, Twitter, todas as redes sociais. Faço os comentários e análises no Globo Esporte, no site, e também meu programa na TV Gazeta Momento Velocidade. Todos os links aqui na descrição do vídeo. Cássio, onde você tá? Facinho, youtube.com/CássioCortes e @CássioCortes nas suas redes sociais preferidas. Exato, sensacional. Gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, tá? Tá no YouTube Music? Deixa o like também. Tá no Spotify? Deixa as 5 estrelas, que é importante pro nosso algoritmo aqui, que é diferente da Fórmula 1, mas ainda assim a gente tem que alimentar. Abração pra vocês, boa semana e até mais. Tchau!